O chamado da libertação que vai contra as próprias palavras de Kaido. Aquele que há 800 anos atrás era considerado um salvador, hoje está renascendo no nosso querido protagonista, Luffy do Chapéu de Palha. Após passar por um momento praticamente morto, o seu renascimento vai acontecer e suas novas habilidades serão evoluídas a um patamar jamais alcançado. Vamos entender tudo sobre o que aconteceu com o Luffy nesse capítulo, desde sua morte até o seu possível renascimento e a sua próxima luta e final contra Kaido. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui e se inscrever nesse canal que você me ajuda demais. Começando o capítulo, nós vemos aí a reação de Kaido após acertar o Luffy e vemos que ele tá ainda um pouquinho abatido pelo que aconteceu. Ele não queria que terminasse dessa forma. Uma porrada direta e esmagadora vai contra o corpo do Luffy e a gente vê a reação até mesmo do homem da CP0, que sabe no que ele se envolveu. A gente vê o homem abaixando seu rosto, expressando um semblante de tristeza, um semblante de não querer estar tendo que fazer isso, mas infelizmente eu tenho que seguir essas ordens. O outro homem da CP0 que não tinha aparecido, que tinha ficado perdido, olha para cima, provavelmente entendendo toda a situação no topo do domo e sabendo o que vai acontecer com o seu colega. A gente vê o Luffy soltando muito vapor e saindo voando pelos céus de Onigashima. Kaido olha com um certo pesar sobre isso e a gente vê também o Momonosuke se tremendo, percebendo que a voz do Luffy sumiu. A voz nesse caso, obviamente, é perceptível pelo haki da observação. Não é nada sobre voz de todas as coisas ou algo do tipo. A voz dele ter sumido aqui mostra que ele realmente pode ter morrido. A gente vê uma página depois que no corpo dele, após ele cair, o corpo não tem nada, não tem som. Está sendo silenciado pela sua derrota fulminante. Kaido parece meio estressado sobre isso. Ele logo após isso encara o homem da CP0 e diz: "Você entende a consequência dos seus atos." O homem da CP0 então abaixa o seu chapéu, tentando elegantemente entender o ato dele, sabendo que o que ele fez não passaria impune, e ele aceita tomar o golpe direto de Kaido. Kaido bate com tanta força que acaba quebrando a cabeça do domo. Uma porrada de puro ódio e raiva por alguém ter atrapalhado a sua luta de mais de 20 anos de espera. Nós vemos que realmente foi confirmado pelo narrador, né? Isso era uma questão que estava um pouquinho aberta ainda, sobre o que tinha acontecido, se era o narrador se declarando vencedor ou se era o Kaido. Curiosamente, foram os dois. Kaido desce quando o domo cuspindo fogo em todo mundo e dizendo que o Luffy morreu. A gente vê mais um sino batendo, né? O badalar do sino batendo. E a gente vê o que vai acontecer aí com todos os Mugiwaras e todos os representantes do lado da aliança vão reagir conforme a derrota de Luffy. Antes de continuar, eu quero dizer que tem um motivo muito provável para o Luffy ter ficado em silêncio. Algo tem que ter acontecido e o corpo dele ter reagido da forma que reagiu no final do capítulo. Obviamente eu vou explicar isso mais pra frente e para entender também como que isso pode ter sido o gatilho para o seu despertar. Continuamos vendo o prédio, né, começar a desabar, o topo, né, começar a cair em cima das pessoas, as pessoas correndo, tendo reações até um pouco exageradas, e a gente vê o outro possível membro da CP0, possível não, obviamente é um membro, talvez chefe da CP0, a gente não sabe, fazendo o mesmo gesto do outro, entendendo que aquilo foi o objetivo a ser cumprido e tinha que ser feito. E aí vamos às reações, né? Kawamatsu citando tudo que eles tinham que fazer para correr disso e que eles precisam ficar vivos, em que não há honra em morrer queimado. Kaido desce do topo do domo muito irritado, falando que, mano, acabou a brincadeira, agora chega de vez disso, eu vou sair porrando geral, traz o Momonosuke aqui pra ele se render, que acabou, não tem mais, o mais forte já foi, agora eu tô aqui pra porrada, tá entendendo? Quem não desistir, pode ir,
vai ser preso, vai ser escravo, tá entendendo? Que esse país aqui pra mim só serve pra isso. Basicamente foi isso que ele diz, e é curioso, essa raiva dele deve se dar a muitos motivos. Obviamente por toda a destruição do seu castelo, mas porque supostamente o Luffy alcançou algo que ele tanto queria. Ele tanto diz que a morte é o que completa a vida de um homem. Então ele pode até mesmo estar um pouco com inveja do Luffy. A gente vê ele gritando isso. Luffy do Chapéu de Palha está morto. Aqueles que desejarem ir contra mim se manifestem. A gente vê as pessoas comemorando a vitória de Kaido e algumas pensando, é impossível isso ter acontecido. Kid e Law percebem que realmente a voz do Luffy desapareceu e que isso significaria que a morte dele realmente aconteceu. Vemos a reação do Chopper, chorando bastante sobre isso, triste pelo seu capitão ter passado o que passou, e a Nami dizendo que isso é mentira, não poderia ter acontecido. É impressionante como, depois de tudo que aconteceu, ela continua sempre se importando e confiando no Luffy, não importa o que aconteça. Naquela cena da ult, naquela cena lá do Arlong, muito tempo atrás, aquilo lá foi um marco para Nami, que ela vem crescendo linearmente desde então. E mesmo tremendo para gritar isso contra o Kaido, ela não se importa quem ela está enfrentando. Se for para proteger não só ela mesma e o Luffy, mas os desejos do seu capitão são as coisas mais importantes para ela. Vemos que o Marco, obviamente, com a fruta mais roubada da história, defende. Não faz nem sentido o que ele fez ali, mas ele fez. E basicamente é simplesmente absurdo. A fruta dele é insana. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão forte ela é. O cara tá lutando há 3 milênios, já bateu no King, no Queen, todo mundo, e continua lá, no talo. A gente então vê um discurso sobre o Kaido, sobre para que serve o país de Wano para ele e para que essas pessoas servem para ele. É basicamente um discurso citando o quão insignificantes são as pessoas de Wano e o quão elas são descartáveis por outras pessoas, outros escravos. E ele tá jogando toda a sua fúria da batalha que não foi terminada de maneira justa contra o Luffy em cima dessas pessoas e de todo mundo que tá ali em Onigashima. E aí temos algumas reações, Kid e Law dizendo que iam lutar, e as pessoas não desistindo, né? Mesmo que o Luffy tenha perdido, eles ainda querem tentar, até porque eles não esperavam que ia acontecer depois, né? Nem a gente. A gente vê aí o Yamato, no caso a Yamato, enfim, conversando com o Momonosuke, falando sobre desistir dessa guerra. Momonosuke, por mais que tenha amadurecido pela fruta, ele ainda não amadureceu como pessoa. Entregar a vitória aqui para Kaido significaria aceitar tudo que iria acontecer pelos próximos 20 anos, se repetindo contra o povo do país de Wano. Yamato tem um dos momentos mais bonitos desse capítulo, né? Se juntando com a queda do homem da CP0 e a última página. A gente vê ela tentando reconfortar o Momonosuke de novo, dizendo: vamos lutar, a gente não pode deixar Kaido continuar no controle por mais tanto tempo, porque senão tudo que a gente fez aqui seria jogado fora. Ela conseguindo fazer isso e conversar com o Momonosuke, acalmando ele, mostra o quão o Oda considera trabalhar esse tipo de coisa nela. Esse detalhe pequeno, mas que faz ela se identificar, e no caso a gente identificar ela como uma personagem do bando do Chapéu de Palha. E aí vamos para a parte mais absurda desse capítulo. O quebra-cabeça está quase montado. A gente vê o Luffy deitado, acabado, com os olhos todos escurecidos, né? Mostrando até mesmo um pouco do que a gente vê quando acontece com o Zunisha. E a gente vê ele basicamente com seu coraçãozinho batendo. Tum tum, tum tum. Zunisha logo chama a atenção de Momonosuke, dizendo que pode ouvir algo nostálgico. Os tambores da libertação. É a primeira vez que ele ouve isso em 800 anos. Sem dúvida, ele está aqui. Joy Boy, aquele que há muitos anos atrás salvou diversos povos, quem sabe até mesmo seja o próprio Nika, está de volta e voltou no nosso querido protagonista, Luffy do Chapéu de Palha.
a gente vê o Luffy sorrindo e com uma coisa engraçada, né? Que é o corpo dele aparentemente esquentando. E eu já vou explicar sobre isso e tudo o que aconteceu com o corpo dele nesse momento. Vamos com calma. Primeiro, o Nika. Aquilo ali é o sorriso, é o som do sorriso, né? Não é exatamente que ele tenha dito aquilo. E esse sorriso é bem característico, é bem interessante. E a gente vai voltar um pouco mais sobre isso já já. Primeiro eu quero citar sobre o coração dele ter teoricamente parado de bater, a voz dele sumir e agora, né, ela voltar e Joy Boy renascer nele. O que isso tudo quer dizer, né? Primeiro que Joy Boy não renasceu nele, Nika não está no corpo do Luffy, não é algo especial assim. É, na verdade, a questão da vontade herdada. A vontade herdada sempre foi trabalhada muito bem pelo Oda e diversas vezes foi falado sobre isso, sobre ele ter muitas conexões com o Roger, sobre o Barba Branca ter falado para ele continuar, né, a vontade do Ace quando o Ace já estava morto. Então, a gente tem muito disso em One Piece e eu acredito que dificilmente o Oda botaria simplesmente um personagem para renascer no corpo do nosso protagonista, até porque o Luffy, ele é muito específico, ele é um personagem que a gente gosta tanto e que tem as características próprias dele, não faria sentido trocar isso agora. Na frase do aquele homem ri em silêncio, eu sei, tem diversas conexões sobre a música do Binks no Sake e tudo mais, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, para poder trabalhar a música com um pouco mais de detalhe, ao invés de só jogar ela aqui e não explicar muita coisa. Mas eu quero tirar um pouquinho disso aqui, rapidinho, que é sobre aquele homem rir em silêncio e esse sorriso dele, né? Joy Boy, teoricamente, é um garoto feliz. No capítulo 1 de One Piece, sim, queira você acreditar ou não, o Luffy, ele quando come a Gomu Gomu no Mi e ele abre suas bochechas, mostrando que ele consegue ter um riso muito maior do que o normal, ele diz que depois de comer a Gomu Gomu no Mi, ele não vai poder mais nadar, mas ele ficou mais feliz. Sim, eu não sei o que isso quer dizer, vocês que me digam, mas eu acho isso incrível. O Oda, né, ele brinca, não tem jeito. Ele puxa suas bochechas, abre um sorriso e diz que ficou feliz. Se isso não quer dizer alguma coisa, eu tô maluco, eu tô maluco. Sobre o corpo dele, por que ele esquentou desse jeito, o que aconteceu? E aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Não é garantido isso e eu não vi também ninguém chegar a falar sobre isso. Até porque eu acho que é algo muito vago ainda e que talvez até mesmo nem seja explicado. Mas eu fiquei caçando e tentando encontrar um motivo pelo qual isso apareceria na obra. Então, o que eu acho que aconteceu nessa parte aqui do corpo dele estar renascendo, logo depois de ter ficado sem bater, foi nada mais do que o corpo dele sofrendo uma combustão espontânea. E para isso eu precisarei voltar em um vídeo meu de um tempinho atrás, já uma semana talvez, que é sobre a fruta da resina. Eu sei que muitos acharam que eu estava brincando naquele vídeo, muitos riram de mim, né? Mas eu não me abalei e eu continuo defendendo a minha hipótese, né? Após ter buscado sobre isso, até visto vídeo em japonês, que o próprio Yuderon falou bastante sobre isso, e eu vou voltar aqui dando alguns pontos sobre isso, né? Primeiro, a fruta da resina, ela seria algo inflamável. No capítulo 1043, a gente tem o Jushumi, né? E aí, no caso, o capítulo poderia ser traduzido como a fruta da resina. Então, o Luffy supostamente teria Jishu no Mi. Aí seria meio estranho, né? Eu acho que eu não gostaria tanto do nome da fruta mudando, mas ela teve o seu nome alterado e eu já vou falar sobre isso. E eu acredito que vocês vão querer ouvir sobre por que o nome da fruta dele mudou, porque isso é absurdo. E se realmente for verdade, eu vou dar um abraço no Oda, eu vou até o Japão tentar encontrar ele, porque o cara é insano. O que é necessário para realmente acontecer a combustão humana, espontânea, né? É um pouco meio bizarro isso, porque é difícil a gente tentar fazer algo sobre coisas que nem são provadas direito, mas eu acho que é o que mais faz sentido aqui. Quando a gente vê o corpo do Luffy soltando fumaça exageradamente, é porque algo está acontecendo internamente nele e isso causa diversas reações que podem ou não ser explicadas. A gente já viu isso acontecer antes com o Gear 4, mas dessa vez
por todo o jeito que aconteceu, tinha que ter algo diferente. Nenhuma das vezes que ele saiu do Gear 4, ele foi realmente nocauteado do jeito que ele foi. Ele conseguia continuar vivo e consciente. Então o que eu acho que aconteceu foi que a pancada realmente conseguiu nocautear o Luffy, talvez até mesmo deixar ele em coma por um curto período de tempo, mas o corpo dele, ao sair jogado voando, estava superaquecido. Então ele estava, saindo voando de um lado para o outro, soltando fumaça e tendo reações constantes internas no seu organismo. Para a combustão espontânea acontecer, a gente precisa de duas coisas: de um calor intenso e de uma substância inflamável. O calor intenso seria realmente essa questão do vapor saindo a todo rodo pelo corpo do Luffy. Eu acho que isso aí causa reações internas no corpo dele e isso causaria na própria combustão. E a outra seria que a gente precisa de uma substância inflamável. Borracha não é inflamável, né? A gente dá pra queimar, mas não é exatamente assim. Ela não dá uma amplificação no fogo como a resina. E aí é que tá. A resina aqui entraria como objeto-chave, digamos assim, objeto, né? No caso, peça-chave para tudo isso se encaixar. Então a gente vê, além de mais uma badalada no final, o corpo do Luffy deitado com os seus cabelos aparentemente em chamas e a sua roupa parece também estar sendo afetada por isso. Além do fato dele estar soltando essa fumaça, pela boca e pelo resto do corpo. Então eu acho que essa queimação no corpo dele aconteceu. As roupas e o cabelo foram as partes que aumentaram esse fogo, porque são mais inflamáveis do que o próprio corpo dele, e aí isso vai fazer com que ele consiga usar os próprios golpes de fogo que eu já estou falando há um tempo. Esses golpes de fogo seriam relacionados com o do tigre, por quê? Por causa de toda a relação do tigre com o dragão nas culturas, e também pelo fato do tigre ter aparecido com a roupa, na real o Luffy ter aparecido com a roupa lá que tinha fogo nos braços e com o tigre na capa. Eu já mostrei isso aqui diversas vezes e com certeza aconteceu agora. Eu tenho absoluta certeza que é isso. Mentira, mas eu tô apostando minhas fichas nisso, não tem jeito. E aí a resina entraria em várias questões aí em todos os gears do Luffy. Ela, querendo ou não, é a borracha natural e faz todo sentido ela participar num papel nisso aí, Mas agora vamos falar um pouco sobre o nome da fruta do Luffy. Eu falei, e eu já acredito sobre tudo que eu falei realmente sobre a combustão espontânea do corpo dele, daria motivo pelo qual ele tá começando a pegar esse fogo, Eu pelo menos fui buscar isso porque eu não consegui entender, e aí eu tentei achar um motivo para realmente ele começar a pegar o fogo do nada, e também tentei achar um motivo pelo qual tudo isso estava correlacionado. Então, quando eu falei no meu vídeo sobre a fruta da resina, eu disse que a fruta não seria nomeada pela resina e o nome da Gomu Gomu no Mi foi sendo escondida pelo governo mundial porque suas propriedades primárias seriam relacionadas com a Gomu Gomu no Mi. O que eu quero dizer é que, assim como o Luffy mostrou no início de sua jornada, ele só tinha habilidades que a gente poderia relacionar com a borracha: se esticar, aumentar de tamanho, diminuir, ricochetear coisas, tudo isso poderia ser facilmente relacionado à borracha. Mas quando a gente começa a ir um pouco a fundo, principalmente no pós-time skip, quando a gente começa a falar sobre o fogo que ele consegue soltar nos seus golpes, a gente tem que começar a entender exatamente por que sai esse fogo. Primeiro trataram como fricção, da velocidade do golpe dele com o ar e o haki do armamento. Poderia até ser algo lógico, mas a gente entra aí em uma questão um pouco diferente agora, principalmente porque os golpes dele realmente se tornaram de fogo, quase. A gente vai tentar entender isso melhor. Primeiro eu quero citar algo no capítulo 126. Capítulo 126, dividindo os números, se tornaria Abura. Abura significa óleo.
óleo, nesse caso aqui, tem um papel importantíssimo. Na história de capa, a gente começa com o Django citando ele despertou, o Django acordando. Então isso seria algo relacionado com óleo, talvez o despertar do Luffy tenha a ver com óleo, talvez por isso seu corpo esteja esquentando desse jeito e ele se transformando assim, né? Talvez, não sei, óleos naturais e a própria resina que consegue se transformar em óleo. Quando ela é esquentada, a resina se transforma em óleo e aí por isso esses poderes, né? Então a gente tem diversas oportunidades, uma própria liberdade para conseguir teorizar qual realmente é a habilidade final de Luffy pro Gear 5, né? Ou despertar, ou como você quiser chamar. Agora, por que ela se chamaria Nika Nika no Mi, né? Eu vou voltar com isso, não tem como, gente, desculpa. Mas eu vou ter que falar aqui que eu realmente acho que isso é a verdade. Eu pensei muito sobre, Gomu Gomu no Mi é um nome que a gente está muito acostumado e eu não acho que isso vai mudar. Tá, eu não acho, mas eu acho que ela tem um outro nome mais antigo que trata e retrata a figura da fruta como algo muito maior do que ela realmente é. O que eu quero dizer com isso? Muito tempo atrás, essa fruta provavelmente foi usada por Nika e, no caso, por Joy Boy, né, que são a mesma pessoa. Nika, então, teria dado o nome à fruta. Como que isso aconteceu e por que isso teria acontecido? Vamos pegar um exemplo que apareceu nos últimos capítulos, né? No caso, no capítulo 970, se eu não estou enganado, que é a Toki. A Toki aparece, né, no flashback de Oden e é ela que possui uma fruta chamada Toki Toki no Mi. Ah, mas isso não faz o menor sentido, porque Toki realmente significa tempo, e aí daria Toki Toki de qualquer forma. O nome dela aí foi só algo natural, é o nome dela e a fruta dela acaba sendo isso. Exatamente, eu acho que aí o Oda fez uma jogada para tentar disfarçar isso e pra gente não pensar que a fruta do Luffy poderia se chamar Nika Nika no Mi. Imagina que a fruta, há 800 anos atrás, ela era representada não pela sua habilidade de fato, e sim pelo nome do seu usuário. Então faria sentido o nome da fruta da Toki ser Toki Toki no Mi, porque era algo relacionado ao futuro, mas que seria chamada de Toki. Então o Oda usa o nome dela como Toki justamente para disfarçar que ela seria Toki Toki no Mi. Ela vem lá do tempo perdido, do século perdido, então ela encaixaria perfeitamente nisso, porque como ela é de tanto tempo atrás, a fruta já teria o nome dela e o governo mundial não poderia ter alterado o nome, entendeu? Então é por isso que eu acho que daí pode vir o Nika Nika no Mi, sendo que ela utilizava, no caso Nika, utilizava a fruta e ela possuía seu nome através do Nika. Por isso que eles alteraram para ninguém tentar saber quem de fato é Nika, e aí ela ficou como Gomu Gomu no Mi. E aí eles sempre tentavam deixar essa fruta com eles, pois em algum momento, né, a gente sabe que alguém iria chegar para mudar todo esse destino, e no caso, esse momento foi onde o Luffy conseguiu a fruta através de ter comido ela sem o Shanks perceber, e ele basicamente agora encaminha o mundo para o seu despertar, né, para o amanhecer do mundo. Ele é aquele que retrata isso perfeitamente, sendo ele o Sol e os Kozuki a Lua. A gente tem aí uma conexão direta dele com os Kozuki e com o Sol e a Lua e todas as questões dos seres de One Piece que são excluídos pelo governo mundial. Sobre a questão também dos tambores de libertação, a gente vê aí que o Joy Boy, na nossa cultura, é realmente alguém que tocava tambor e era sobre algumas questões de liberdade de fato. Então é apenas uma relação aí, e também, se eu não me engano, a imagem do Nika tem tambores. Se a gente olhar bem pertinho assim, a gente consegue ver sobre isso. Então é algo legal, algo curioso. Mas esse vídeo já deu muito provavelmente enorme. Meu Deus do céu, acho que eu não tenho mais nada para falar. Só para finalizar todo esse assunto que eu acabei esquecendo por um momento, mas eu acabei de lembrar, o porquê que o Zunisha escutou realmente esses tambores, né, que no caso seria o coração do Luffy, sendo que antes ele não tinha escutado. Eu acho que aqui
vê aí uma semelhança do que aconteceu quando o Zunisha se lembrava de Nika diretamente. Quando o despertar da fruta acontecia e a fruta ela ocasionava algo no corpo do usuário de forma com que fez ele associar ao que está acontecendo com o corpo internamente do Luffy com o que acontecia com o corpo internamente de Joy Boy. Então eu acho que é por isso que o Nika, que no caso o Zunisha, ele percebe que de fato o Nika acordou no corpo do Luffy, né? Eu acho que não é algo direto ou nenhum tipo de reencarnação. É só para deixar isso claro, para ninguém ficar perdido, né? Até porque é uma cena meio estranha de se pensar. Ou talvez pode até mesmo ter sido algo sobre o Haki da Observação, algum tipo que a gente ainda não tinha conhecido da melhor maneira ou que nem tinha sido revelado ainda. Mas eu acho que é só pelo jeito como o Zunisha percebe as coisas e como ele percebeu, no caso, essa ação do Luffy, né, de como o corpo dele está funcionando. Apenas que chegar nesse momento é realmente uma emoção, né? A gente esperava tanto pelo despertar de Luffy, teorizava, tentava entender o que poderia ser, o que não poderia ser, e ele finalmente chegou, né? O Luffy aparecendo agora como Nika, sendo revelado Deus do Sol, e aí a gente vai poder descobrir um pouco mais sobre tudo que aconteceu no passado, e talvez seja por isso que o Wano tenha as chaves para o amanhecer de One Piece e também para o tesouro One Piece, né? Então eu acho muito legal essa ênfase em tudo que aconteceu nesse arco. Esse arco explica muitas coisas e também traz muitos novos questionamentos, até mais do que respostas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever nesse canal que você me ajuda demais. E é isso, eu espero que de fato tudo tenha ficado divertido, tudo tenha ficado claro. Caso você ache que faça sentido, eu vou gostar muito. Caso você ache que não faça sentido, deixa aí o que você acha. Eu vou tentar ler o máximo de comentário que der. E obrigado muito pelo apoio de todos vocês. Valeu, falou, e eu fui.